Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Só quero dar algumas orientações aqui, né? A gente vai ter um cronograma. Irmã Rosa. Irmã Rosa, eu não sei como que vai funcionar a parte do almoço, que hora mais ou menos você acha que... Tá tudo pronto, a hora que terminar essa então, parte, tranquilo. dá pra comer. Nós vamos fazer a primeira parte, que a missionária Márcia vai estar fazendo a primeira parte. Depois, né, a gente vai, almoça, e depois nós damos sequência aí. Eu só peço a gentileza dos irmãos, que hoje, como está um dia chuvoso, úmido, o banheiro fica aqui atrás, tá? Então, a água está aqui atrás, tá? O que eu peço para os irmãos? Quando for no banheiro, vai pela grama aqui, não vai por essa beiradinha aqui, porque ela é inclinada, tá? E quando nós formos lá pegar café, alguma coisa, dá a volta ali pelo poste. Não suba mais por aqui porque está escorregadio, certo? Então, vamos manter a prudência e se cuidar aí, tá bom? Os irmãos que forem usar o microfone, fazer, como a caixa não é tão potente, fala mais próximo aqui do microfone. Se falar assim, não vai escutar. Tem que falar mais próximo do microfone, tá bom? Então, a nossa irmã Helena vai estar dando a introdução. Na sequência, o pastor Carlinhos vai estar louvando ao Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Amém. Sejam bem-vindos a essa reunião de oração aqui na casa da irmã Rosa. Em primeiro lugar, quero agradecer a hospitalidade de nos acolher aqui e abençoar esse lugar, em nome de Jesus. Então, Mateus 5, bem-aventuranças. Glória a Deus. Amém. Amém. Todos acharam? Amém. Amém. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém. Veja se ouvem assim. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Dá para ouvir bem? Amém. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Até aqui. Então, temos que buscar, né, essas bem-aventuranças para a nossa vida. E aqui nesse versículo aqui, dos pacificadores, é bem notório, né? É um versículo assim que chama bastante atenção, porque bem-aventurado, eu tenho ele como o maior aqui. Porque bem-aventurado é aquele que pacifica. Amém. Né? Então nós devemos ser pacificadores, porque muitas vezes a gente não está sendo um pacificador. Então esse versículo, eu tenho ele como um exemplo e maior aqui entre esses versículos.
Em nome de Jesus eu creio assim. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento tão especial, tão glorioso, Pai, aqui neste lugar que o Senhor nos trouxe e nos proporcionou. Te agradeço, Senhor, pelos teus filhos que aqui estão, para buscar do Senhor algo para cada um deles em suas vidas. Eu te agradeço, Pai, por esse momento nas nossas vidas. Abençoa, meu Deus, a nossa vida e nos leva, Pai, a cada dia mais ao arrependimento, ao quebrantamento, à humilhação e nos concedendo, Pai, a nossa descida na casa do oleiro para que cada dia possamos ser moldados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a preletora que vai trazer a tua mensagem neste momento. Usa poderosamente, Senhor, a boca dela através do teu Santo Espírito. Abençoa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoa também o louvor que vai ser entoado, Pai, ao Senhor, neste momento, pelo pastor Carlos, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, as demais mensagens que virão na sequência, no nome santo e glorioso de Jesus, operando através do teu Espírito, que a boca deles, meu Deus, seja tomada pelo teu Santo Espírito, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Glória. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Amém. Que alegria estarmos aqui, muito feliz. Deus é maravilhoso. Nos proporciona isso. Eu estou gravando, pessoal, porque muitos irmãos gostariam de estar aqui, mas não podem. E poderão ser ministrados também depois com os áudios. Eu creio que vai ser benção, porque os estudos que a Márcia vai dar, o pastor Ricardo, os irmãos, vão ser muito benção. 141 da harpa cristã, quem tem? Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor,
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Amados, tenha expectativa, tá bom? Quando está louvando a Deus, creia que Deus está te curando. Creia que Deus está abençoando a sua família. Quero agradecer o missionário Nelson e a missionária Rosa por nos receberem aqui, pelos irmãos que estão trabalhando lá na cozinha, lá com muito amor. E só podemos agradecer a Deus por este privilégio, né? De estar com vocês. Eu sei que Deus tem plano nisso, né? Eu quero cantar mais um cântico, o 39, Alvo Mais Que a Neve. 39. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Receba a cura aí. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também
sim, e de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia! Glória a Deus. Fala alto, tá, Márcia? Não fala baixinho. Por favor, fale alto, Márcia, por favor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou falar sobre o tabernáculo. Já preguei sobre o tabernáculo, estava olhando lá no meu notebook várias mensagens do tabernáculo. Então, cada vez que eu falo do tabernáculo, Deus vai acrescentando mais coisas. E... Peraí. Eu queria, antes de trazer a palavra do tabernáculo, eu queria cantar um hino. Amém. Cantar. Porque nós vamos falar do tabernáculo. Mas eu só vou cantar uma parte do hino, mas aí eu creio que a igreja conhece. É aquele que fala assim: ó, leva-me na sala do trono. Amém. E nós precisamos entrar na sala do trono nessa manhã. Amém. Vamos entrar na sala do trono para falar de você dentro deste tabernáculo. Amém? Amém. Então vamos lá. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Eu vou falar primeiramente do altar de bronze. O altar de bronze é o sacrifício que Jesus fez por toda a humanidade. Nós estamos incluídos aqui. Só que agora eu vou tirar essa peça aqui e vou colocar cada um de nós. Amém? Pensa. Deixa eu pegar um negócio. Vamos lá. O altar de bronze é você viver para si próprio. Não. É você não viver para si próprio. Aí, né? Mas tem muitos que estão dentro da igreja vivendo para si, né? Ainda bem que isso é algo errado aqui. O altar de bronze é você não viver para si. Mais. Para si próprio. Sua vontade e decisões e sua liberdade no altar de bronze, você abre mão de viver para si próprio. Então, esse lugar é o lugar de sacrifício. Romanos 12, versículo 1, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para estar nesse lugar aqui, ó, altar de bronze, nós precisamos saber por que nós estamos aqui
o que Jesus fez por nós e o que eu agora preciso fazer. Por quê? Porque esse tema desta palavra é assim, esse seminário é gerar o avivamento no tabernáculo. Então é no tabernáculo que você, para chegar no Santo dos Santos, em avivamento, você precisa ser o sacrifício vivo. Amém? Amém. A Bíblia Mensagem, ela vai dizer assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Altar de bronze, assim como Jesus foi a minha oferta, a sua oferta, nós somos a oferta para este mundo também. Se quisermos ganhar o mundo, as pessoas, nós precisamos morrer. Se quisermos ver o reino de Deus em movimento, precisamos estar sempre no altar de bronze. Esse lugar nós nunca podemos sair. Quem sai deste lugar aqui vive para si. Quem está aqui vive para Deus. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a ação em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Altar de bronze é um comprometimento que eu tenho para com Deus, uma vida de propósito. Muda primeiro eu, de dentro para fora, para que sejamos a testemunha para os outros, na nossa família, no nosso trabalho, faculdade, e assim vai, né? Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Quer dizer, se quiser estar neste lugar aqui, ó, a imaturidade vai acabar. Amém. Você vai ser o quê? Maduro. Porque lá fora estão as nossas lutas. Lá fora está o teu adversário. Lá fora está quem você precisa orar para que as cadeias sejam quebradas e pessoas sejam libertas. Mas sempre no altar de bronze. Aí. Eu saio do altar de bronze. Oh, meu Pai, me ajuda, Jesus. Eu estou tirando para que a igreja possa visualizar. Eu saio do altar de bronze, no tabernáculo, aqui tem o pátio. O que é o pátio? Por que eu botei essas pedras aqui? Porque o pátio, você sai do altar de bronze, era onde se fazia o sacrifício, mas agora é você o sacrifício. Aqui no pátio, você precisa tomar uma decisão. É aqui, ó. É aqui que nós precisamos abrir mão da nossa vida. É aqui que nós precisamos abrir mão do pecado. É aqui que nós tomamos a decisão de podermos viver uma vida com Cristo. Muitos chegam aqui e voltam. Começa no altar de bronze, bonita, aquela pessoa alegre, feliz, que quer andar, que quer evangelizar, que quer ir às nações. Mas quando chega aqui, você tem que abrir mão da sua vida. Por quê? O pecado, as coisinhas estão dentro de você. Esses aqui, ó, são coisas que nos prendem, né? Cada um com uma situação, um é por causa de filho, outro é por causa do marido, outro é por causa da família, outro é por causa do trabalho, outro é porque eu preciso me enriquecer, e assim vai a vida, né? Então, muitos voltam aqui. Esse aqui é o pátio é o lugar da reflexão. João 14,6 diz assim, Jesus disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês conhecessem de fato, conheceriam o Pai também. Mateus 7, 13, 14. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe. Anda a multidões e recomendem o caminho para a vida, para Deus. É difícil, requer dedicação total. Aqui, ó, aqui está dizendo, o pátio, você tem que tomar uma decisão aqui. Aqui está você olhar para a sua vida, você olhar para o sacrifício e você olhar para o mundo. Um dia eu escolhi o mundo, né? Não conhecia direito Jesus ainda. Eu escolhi o mundo e eu fui me despedir de Deus na igreja. Falei assim, Senhor, eu vou me despedir do Senhor porque eu vou voltar para o mundo, porque esses crentes não dão testemunho para mim. Então eu volto para o mundo. E quando eu chego na igreja, o pastor era um culto de segunda-feira, convidei uma amiga para ir comigo, falei assim, vamos lá que eu vou me despedir de Deus. Vou ver minha vida agora. E aí, quando eu chego na igreja, o pastor, ele desce daquele altar, uma igreja enorme, aquele homem desce cheio do Espírito de Deus, ele disse assim, olhou para trás, olhou meus filhos, e você veio se despedir? A tua sepultura está aberta. Deus fez isso comigo. Aí eu pensei assim, meu Deus, mas para eu chegar na sepultura, quantos anos vai ainda? Por quê? Porque tem um processo de arrependimento. Aí eu falei assim, não, eu ali batendo um maior papo com o Espírito Santo, não, eu não vou mais sair do seu caminho, eu vou ficar no seu caminho. Mas graças a Deus que o Senhor colocou um homem cheio do Espírito Santo para me alertar. Hoje eu poderia talvez não estar aqui, né? Por quê? Porque eu tenho que olhar para Cristo. Eu tenho que olhar para o meu irmão. Meu irmão, ele pode ser salvo lá na frente. Por quê? Porque você foi chamado com um propósito. E esse lugar aqui é o lugar da reflexão. A pessoa que quando ela quer continuar, ela vai passar pela pia. Aonde os sacerdotes, quando saía do sacrifício, que ele matava os animais, ele passava pelo pátio e vinha lavava as mãos. Agora eu estou aqui, estou decidida a servir Jesus, eu venho na pia me lavar. O que é a pia? Mas antes de eu entrar na pia, ainda falta mais uma coisinha. Só um instantinho. Eu ainda continuo aqui no pátio. Todo avivamento sempre haverá um intercessor. Todo avivamento haverá um intercessor. Você nunca vai andar sozinho. Sempre vai ter um intercessor. Sempre vai ter gente orando por você. Sempre você vai estar também intercedendo pelo outro, né? Você está gerando o avivamento. Deus não chamou você para fazer. Deus chamou você para ser. Aí quanta gente que está dentro da igreja, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se você está enganado, Deus te chamou para ser. Ser quem? Representante de Cristo aqui na terra. E para ser representante, você precisa conhecer quem? Jesus. É onde que eu conheço Jesus? Na Bíblia, na palavra, né? Mas a Bíblia vai dizer que no pátio dá oportunidade de escolha. Aqui dá a oportunidade de escolha. E uma pessoa na Bíblia, ela fez uma escolha. Andava com Paulo, mas decidiu voltar. Essa pessoa se chama Demas. E 2 Timóteo 4, 10, 15 vai dizer assim, Demas
atrás de novidade, foi para Tessalônica. Me deixou aqui. A Bíblia, em outra tradução, diz assim: Demas me abandonou, amando o presente século. Quanta gente que está dentro da igreja, mas ainda ama lá fora. Quanta gente está dentro da igreja, diz que na igreja não tem diversão. Diversão está lá com o capeta, que ele te dá a diversão, a distração, para roubar a tua alma e te levar para o inferno. Ele dá o que você quer, mas ele quer a tua alma. E Demas, a Bíblia não diz que ele retornou. A Bíblia diz que ele amou o presente século. Né? E nós temos que ter cuidado para não amarmos o presente século. Crescente, que é o nome de um discípulo, está na província da Galácia. Tito, na Dalmácia. Lucas é o único que ficou comigo. Traga Marcos com você. Ele vai ser o meu braço direito. Nós sempre seremos braço direito de alguém. Por isso que não dá para andar só. Amém. Amém? Pois estou mandando Tinico para Éfeso. Não esqueça do agasalho que deixei em Troade, com o Carpo. Traga também os livros e pergaminhos. O intercessor, ele não pode se afastar da palavra de Deus. Ele tem que ter o manual dele, que é a Bíblia. Porque como que eu respondo para o mundo? Eu respondo com a palavra. Eu não respondo o que eu acho, eu não respondo qual é a minha opinião, é o que Deus diz. Então, quando eu conheço a palavra, eu digo assim, mas está escrito lá assim. É assim que está escrito. Aí, a minha opinião é essa. Deus não está preocupado com a opinião, porque a opinião não cala diabo. O que cala diabo é a palavra de Deus. Amém? Amém. Cuidado com Alexandre. Sempre haverá... Não vou dizer que é Alexandre, aqui é o Alexandre, né? Mas sempre haverá uma pedra no seu caminho. Aquele que faz artesanato de cobre, ele é um opositor feroz da mensagem. E vive causando problema e ele vai receber de Deus o que merece. Sempre vai ter alguém no teu calcanhar. Porque se não tiver alguém no teu calcanhar, tu não cresce. Porque fica fácil demais. Então, quando tem alguém no teu encalço, te perseguindo, te caluniando, você está onde? Você está na presença de Deus. Enquanto você está crescendo na presença de Deus, Deus está cuidando do seu opositor. Porque não é meu opositor, é o opositor de Deus. Porque o meu opositor, ele é pó do pó também. Amém? Está dando para entender, igreja? Amém. Isso aqui é você. Aqui eu também. Aqui dentro. Agora eu venho para a pia. A pia, depois do sacrifício, você passa pelo pátio, você vai lavar as mãos. Hoje, o que seria eu lavar as mãos? Nós lavamos as mãos com a palavra de Deus. Mas não só a mão. Nós lavamos por dentro e por fora. Amém? A água é a palavra que lava e purifica por dentro e por fora. A palavra gera arrependimento e perdão. Primeiro, arrependimento. Depois, o perdão. Então, aqui, você vai estar sempre sendo o sacrifício vivo, mas você também vai estar sempre diante dessa palavra. Não tem como você ficar na palavra sem ser o sacrifício, se você quiser cumprir um propósito. Porque você não vai viver mais para você. João 6,63 é um versículo que eu amo muito, que diz assim: cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Ó, que tremendo! Quem dá vida à palavra? É você. Você dá vida à palavra. Porque a palavra, ela é espírito. Ela sempre vai ser espírito. A Bíblia
ela sempre, o que está escrito aqui, é espírito. Saiu da boca do Senhor. Mas aqui, a vida é quem dá a você se você crer. Se você não crer, não vai acontecer. Como que eu posso falar com meu Deus se não eu falar o que ele disse? Se ele falou que você é herança dele, você é herança dele. Se ele falou que você é filho, você é filho. Então você pode chegar diante de Deus, eu sou teu filho. Eu sou herdeiro. O Senhor me chamou para que as trevas recuem. Entende? Mas é com a palavra. Com a palavra Deus te ouve. Agora se você chegar lá, ai, mas o Senhor me chamou para andar contigo, né? Mas eu queria que fosse dessa forma, vai ficar da tua forma, não vai acontecer nada. Porque Deus, ele não vai contra a palavra dele. Entendeu? Amém. João 7, 38 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que você precisa fazer aqui? Meditar. O rio só pode ser jorrado se eu meditar. Se eu ler, se eu ficar ali, Senhor, eu não entendo, Espírito me ajuda. Aí o rio começa a fluir dentro de você. Glória a Deus. João 4,14 diz assim: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, nunca. A gente que oferece é como um poço artesiano interior, jorrando a vida para sempre. Tremendo, né? A vida está dentro de você. Você tem vida para dar para os mortos. Você tem vida. Aparentemente, parece que não está acontecendo nada. Mas algo está sendo gerado no outro. Entende? Mas ele está implicando com você. Está te perturbando, está te implicando, mas na hora mais difícil, aonde que ele bate? Na tua porta. O telefone toca. Né? Não é assim? Nós passamos por isso. Por quê? Porque sabe que dentro de você tem vida. Aleluia. Provérbios 18:4. As muitas palavras só fazem volume como enchente. Mas a verdadeira sabedoria nasce de fontes profundas. É aquele negócio, eu acho, tem que ser assim, é do meu jeito. Não, eu penso assim. Mas a palavra ela não deixa você, com a palavra eu não argumento, com a palavra eu creio. E quanto mais eu buscar dessa palavra, diz que o que vai gerando em nós? A sabedoria. A sabedoria, ela anda junto com o quê? Com o discernimento. Então, quando você tem recebendo a sabedoria, mais profundezas você tem nesta palavra com discernimento. É tremendo. Isaías 12:3 diz assim: e vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. Da onde é que você tira essa água? Da palavra? É da palavra que a gente tira. A palavra, ela é uma fonte. Em todo o tempo da nossa vida. Um dia aconteceu uma situação comigo lá em São Paulo. Eu, mais uma vez, essa foi a minha primeira vez que eu fiz isso. Eu falei assim: Senhor, nunca mais eu piso na tua igreja. Eu não aguento esses crentes, Jesus. Mas quando eu chegar em casa, eu vou orar e o Senhor vai falar comigo. Isso é fé. Por quê? Porque Deus, ele quer que eu e você sejamos sinceros com ele. Não tem que dar voltinha para falar com Deus. Você tem que ir lá sem máscara, né? Ai, o Senhor, isso, para chegar onde você quer. Não, chega lá do jeito que você é mesmo. E aí, quando eu cheguei, falei, o Senhor, eu abri a palavra, o Senhor disse assim: fui eu que te chamei. Isaías 43 ou 44. Não temas, tu não serás envergonhada. Eu estou aqui por causa dessa palavra. Entendendo? Porque eu sei que Deus me chamou. Não foi homem que me chamou.
Foi Deus que nos chamou. Mas essa convicção tem que ser de cada um. Quando alguém falar assim, seu nome não está escrito no livro da vida, mas Deus quem me chamou. Entendeu? Mas você não tem jeito, mas foi ele que me chamou, ele vai dar jeito em mim. Você entende? É você que tem que combater as trevas com essa palavra. Se você não tiver convicção que seu nome não está escrito no livro da vida, aí você passa a sua vida de uma derrota. Por quê? Porque o acusador sempre vai estar ali. E quando essa área está sanada, não tem para diabo. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Quem é a terra seca aqui? Éramos nós. Quando nós chegamos perto de Jesus, quando ele chegou perto de mim, eu era trevas e seca. Mas hoje você me pergunta, fala um versículo da Bíblia. Eu vou falar o versículo, mas eu talvez não diga nem o versículo, nem o número. Mas eu conheço a palavra. Entendendo? Então é isso que importa para Deus. E rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, pessoas que virão, e minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que coisa tremenda. Você é uma bênção na mão do Senhor. Se você souber conhecesse Jesus por esta palavra aqui. A posteridade e a descendência. Eu louvo a Deus, igreja, porque eu ganhei toda a minha família para Cristo. E cada vez que eu vou lá, eu sou a mesma pessoa. Eu não sou outra pessoa. Tem as minhas chatices, lógico. Mas a palavra é sim, sim, não, não. Esse dia eu estava em viagem, a minha amiga, ela mostra lá assim, o menino é chamado, né? Desde pequenininho. Ah, mas ele foi convidado lá para os amigos, meus amigos, tudo afastado do caminho do Senhor. Aí não teve jeito, ele teve que tocar lá um negócio lá, um forró. Não era forró não, um sertanejo. E eu olhei aquilo ali e falei assim, é pecado. Pecado. E eu sei, Márcio, falei assim, ó, isso aqui leva para o inferno. Porque Deus não chamou ele para cantar sertanejo para ímpio. Deus chamou ele para o altar. E nós precisamos falar. Gosta ou não gosta? Porque já pensou ela fala, e eu falo, mas que coisa linda, ele está tocando uma multidão de ímpio. Qual é o testemunho que você está dando? Mas o seu acusador vai estar lá. Mas você tocou, agora você pode tocar. Com dinheirinho. Primeiro, sucesso. Você precisa de dinheiro, né? Então toca lá que eu te dou uma graninha. O diabo, ele é sujo. Entende? E na hora eu falei com ela, isso aqui é pecado, isso aqui não dá. Deus não aceita isso. Porque imagina se eu vou ficar calada. Não vou ficar calada não. Falo mesmo. Agora, saindo da pia, sacrifício, pátio, pia. Quando eu estou nesse caminho aqui, eu entro no lugar santo. Quando Jesus estava com os 11 discípulos, e Judas já foi resolver a vida dele lá com Demas, Jesus ele veio, passou pelo sacrifício, porque ele é o sacrifício, ele passou pelo pátio com os discípulos e deixou 8 discípulos ali. Por que ele deixou 8 e ele não levou os 8 para o Santo dos Santos? Porque somente 3 entrou neste lugar. Por quê? Eu não sei responder. Os mais íntimos entraram no Santo dos Santos. Esses aqui, você olha aqui, eles, você não vê o nome deles sendo falado, você vê Pedro, João, Tiago ali, sempre junto, mas você vê os discípulos ali. Mas eles ficaram aqui e 3 entraram aqui porque eram íntimos. Então, eu passo pela palavra, mas eu preciso ser íntimo para entrar no lugar santo. No lugar santo, o que eu vou encontrar?
o candelabro. O que é o candelabro? O candelabro representa os 7 espíritos do Senhor. Aonde está esses 7 espíritos? Esse 7 espíritos está dentro de você. Porque você precisa dos 7 espíritos. Vamos lá. Isaías 11:2. O Espírito do Eterno, doador da vida, paira sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que orienta e conhece e concede força. O Espírito que instila a sabedoria e o temor do Eterno. O temor do Senhor será a sua alegria e prazer. Se eu não esquecer, eu vou falar dos 7 espíritos. Se eu esquecer, o Espírito Santo que me lembre. A Bíblia diz que assim, que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito da sabedoria, do discernimento, da fortaleza, meu Deus, do conhecimento. Falta um. Temor. Não, temor é o último. Temor é o último. Lê aí, irmão, para mim. Esqueci. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento. Do entendimento. De conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, é do entendimento que faltou, viu? Então, você veja que ele fala assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aonde que está o Espírito do Senhor? Dentro de você. E aonde que termina? No temor do Senhor. Começa com o Senhor e termina no temor do Senhor. Então eu tenho o Espírito do Senhor, mas eu também preciso do temor do Senhor. E esses outros, os 6 que tá... 5. É 5? Caramba, hein? Você tá bem pra caramba, Márcia. Os 5 que tá aqui, você vai usar para entendimento, poder, que é autoridade, discernimento, que é a sabedoria, que anda junto, e o conhecimento, ele anda junto com a revelação. Demais, né? Mas a gente sempre vai falhar, né? Vai falhar. Então, esse Deus, ele é lindo. Então, aqui está, o Espírito está dentro de você. Por isso que a gente precisa conhecer essa palavra aqui. Isaías 11:6. Porque quando você fala, sem querer você dá conselho, e você nem sabe que o Espírito está se movendo em você. Verdade. Quando você repreende, sai daqui, Satanás, seus demônios, enfermidade vai embora, não entra aqui na minha casa, é da fortaleza, que é o poder. E a gente não temos que ligar uma coisa com a outra. É o Senhor, é o Espírito do Senhor se movendo. Então ele se move em determinadas situações e a gente nem se percebe que é o 7 Espírito que está dentro de você se movendo. Aqui, agora tem o incensário. O incensário é esse aqui. O que é o incensário? O incensário são as orações, o clamor, a adoração, o louvor, né? A intercessão. Tem até ver se está funcionando. Aqui, ó. A tua oração, ela sobe. Entendeu? A tua oração vai subindo. Ela pode subir como adoração, louvor, intercessão. Amém? Lágrimas, às vezes a gente não ora, a gente só chora. Aqui aqui é um incensário. A gente, sem perceber, a gente passa sempre pelo tabernáculo. A nossa vida é andar no tabernáculo. Entendeu? Aí vem aqui, ó, Ezequiel 22:30. Procurei alguém que pusesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso. Alguém que construísse as defesas da cidade, que tomasse uma posição por mim, que pusesse na brecha e protegesse essa terra para que eu não tivesse de destruir. Se você estiver na brecha para uma pessoa, Deus não destrói. Glória a Deus. Entendeu? Se você estiver na brecha pelo esse Brasil,
o avivamento desce. Entendeu? Se você tiver nesta brecha, ainda que vai custar lágrimas, dores, sofrimento, não vai para o inferno. Por causa de tua oração. Por causa de você. Entendeu? Então, o Senhor está sempre procurando alguém na brecha. Mas para você estar na brecha, onde é que você precisa estar? No altar de bronze. Porque só vai para a brecha quem está no sacrifício. Porque se você for lá na brecha de uma pessoa que não está bem, que está tudo mal na vida, né, com a vida toda virada, você vai pastar junto com ele, porque não está na brecha. Mas se você está na brecha, você suporta a adversidade. Você cala a boca do diabo. Entendeu? Quer dizer, é fácil andar no caminho do Senhor? Não é fácil, não. Foi fácil para os discípulos? Não foi. Judas resolveu pular fora. Ele pulou. Demas pulou fora. 8 ficaram aqui. O íntimo chegou. Aqui, ó. No 31 de Ezequiel, se você não tiver na brecha por uma alma, a Bíblia diz que vem o juízo de Deus. Ou para a cidade, né? Então, a gente precisa estar na brecha, né? E quando você ora, você diz assim, ó. Hoje, Senhor, o diabo, ele está cego, surdo, e mudo e paralisado. Essas 24 horas, ele não se levanta contra a minha família. A enfermidade não chega. Quando você profere essas palavras, ele tem que obedecer. Porque é a voz de Deus. Mas eu preciso crer, né? Então você pode passar essas 24 horas tranquilo, porque você tem fé naquilo que você falou. Se você não tiver fé, o negócio não vai. Mas com fé vai. Lucas 17, 21 vai por quê que as coisas podem acontecer? No Lucas 17, 21 diz que o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus dentro de você é o tabernáculo dentro de você. É o sete espírito dentro de você. O intercessor dentro de você. Né? Vou apagar porque serve para outros. Aí, eu saio aqui da oração, para onde que eu vou? Para a mesa. O que tem na mesa? Aqui só tem 3 pãozinhos, mas na mesa do tabernáculo são 12 pãezinhos. O pão é alimento. Você sai de um clamor, você entra no que o Senhor prometeu, no que Ele vai fazer. É a palavra dEle, a intervenção dEle, a salvação, a libertação. Aleluia. Né? Então, é a mesa. A mesa tem 12 pães. A mesa do pão, ele é o pão da vida. Eu acho tão lindo, né? A gente fala, Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o meu pão diário. Né? Ele é meu pão. Ele é o seu pão. A palavra é o pão que sustenta em pé. O homem, ele só fica em pé por causa da palavra. Mesmo a pessoa lá fora, ela sabe que tem um Deus. Mesmo ela lá fora, ela sabe que algumas coisas ela não faz, porque ela sabe que tem um Deus, né? Ainda há um pouco de temor naquela pessoa, porque a palavra nos deixa em pé. Tá tudo virado, mas a palavra diz isso. Entendeu? Tá lá em Isaías, não sei qual é que fala assim, se tu pisares no fogo eu piso contigo, no espinho eu piso contigo, nas águas eu piso contigo. Então são 3 coisas que você pode passar na vida. Na água, no fogo e no espinho. Eu acho que é isso, né? Jesus é o pão que desceu do céu. O maior presente que você tem, que ele desceu do céu por você. Amém. Ele desceu por mim. Né? E quem confessa isso é você. Ele desceu por mim e eu não respondo por você.
Jesus é o pão de cada dia. É o pão de cada dia. Por quê? Às vezes a pessoa está com a porta de emprego fechada, mas ele é teu pão por causa da tua fé. Amém, Jesus. Às vezes você está com uma enfermidade, mas ele é teu pão porque ele diz que cura, né? Às vezes está acontecendo uma situação no meio da tua família, a Bíblia diz que ele é o pão porque ele é o nome de Jesus é uma arma para desfazer as obras das trevas. Sabe? Então é assim, eu não sei nem por que a gente sofre, né? Por que a gente sofre se a gente tem aqui alguém que pode fazer as coisas por nós? É porque a gente precisa morrer. Quando eu morrer de verdade, aí você vai ver as coisas acontecendo. Você via que Pedro passava, pessoas eram curadas. Né? Ele tinha a batalha, ele tinha. Mas a perseguição de Pedro não era com Pedro, era com Jesus. Porque o povo persegue Jesus, ele não persegue você. É Jesus. E se eu entender que aquela pessoa não gosta de mim, é problema dela, porque é de Jesus que ela não gosta, não é de mim. É dela. Entendeu? E eu vou continuar. Entendeu? Então, se a gente mudar essa mente aqui, ó, as coisas mudam na nossa vida. Entende? Eu estava lá em São Paulo, fazendo um treinamento dentro da favela, comunidade. Dentro de uma comunidade. E eu fui numa festa. A irmã me chamou, né? Essa irmã, muitos anos com câncer, né? E ela chegou, virou, falou assim, parou a festa. O diabo, ele, assim, você tem que estar preparado. Parou a festa, ela apontou para mim, mesmo ela com câncer. Tá vendo essa daqui? Tem estudo, tem contabilidade, tá lá na favela, por causa desse Deus aí, ó, podendo trabalhar, porque eu já não trabalhava mais, vivia da missão, porque Deus me sustenta. Eu saí daquele lugar arrasada, não comi bolo, fui para casa, chorando, arrasada, porque eu fui humilhada na frente de todo mundo. Daí, cheguei em casa, chorei um monte, falei com Deus. No dia seguinte, bateram na minha porta. Márcia, você tem que ir lá no hospital. Naquela noite, ela foi para UTI. Você tem que ir lá no hospital porque ela quer te pedir perdão, porque ela não deveria ter aberto a boca. Meu Deus, Jesus. Por quê? Porque Deus diz que Ele te advoga, você é filho, Ele te guarda e você foi chamada para determinadas coisas, Ele vai garantir. Levanta, mas cai. Mas sai da posição, sofre. Entende? Então, se você não for humilhado, se você não for maltratado, se você não for perseguido, como que você vai lidar lá fora? Então, nós precisamos passar por esse processo, porque a Bíblia diz, você é herdeiro, mas você é co-herdeira. Você vai sofrer comigo. É isso que ele está falando para você. Você vai pastar comigo. É isso que ele está falando. Né? Então, o seu treinamento é Jesus. A tua escola é Jesus. Entendeu? Jesus é o pão que dá a direção para o céu. Oh, que maravilha! É estar dentro da igreja ouvindo a palavra, se convertendo, se arrependendo, e ele está te dando a direção. Vai que você vai se encontrar comigo. Vai que você vai ter um encontro comigo. Entende? Jesus é o pão da oração. Olha que tremendo. Ele é o pão da oração. Você quando ora, você está falando com o pão que está dentro de você. O pão da vida. Jesus é o pão da noiva. Ó, nós vamos se encontrar com pão. O pão vai se casar comigo. É, porque ele é o pão da noiva. Você só está aqui e vai chegar lá porque você é a noiva e ele te deu vida aqui na terra para um dia se encontrar com ele. Jesus é o pão da multiplicação. Tremendo, né? O que é multiplicação? O pão da multiplicação é a palavra que está dentro de você, ó.
ela vai se multiplicando, ela vai crescendo, né, irmã? Jesus é o pão da cura. Quantas pessoas que vão lá na frente? Eu quero cura. Ele é o pão da tua cura. Amém. Jesus é o pão da tua libertação. Eu fui liberta porque eu vim das profundezas das trevas. Da onde que você veio? Da onde que Cristo te tirou? O pão me tirou das trevas. Aleluia. Entende? Jesus é o pão presente para todos que invocam. Todo aquele que me invocar, eu farei presente. O pão é presente. Porque aquele não faz acepção de pessoas. Qualquer um que invocar ele se faz presente. Jesus é o pão que te convida para passar a eternidade com ele. Esse que vai ser o mais lindo, né? Um dia a gente sair daqui e passar a eternidade com esse pão maravilhoso, né? Jesus é o pão da intercessão. Né? Porque quem dá a palavra para interceder é ele, não é eu, nem você. É ele. A gente sai daqui, vamos entrar no lugar mais lindo. Qual é o lugar mais lindo? Leva-me na sala do trono. Eu não conhecia essa palavra em São Paulo. Essa palavra Deus me deu aqui em Curitiba, sobre o tabernáculo. A minha amiga estava se separando e um dia eu faltei o emprego, me ajoelhei, falei assim: Senhor, eu não saio da tua presença enquanto tu não falar comigo. Nossa, eu nem sabia disso aqui. E chorava por ela, chorava. Eu não levanto da tua presença enquanto o Senhor não me levar na tua presença. Nem sabia desse negócio de presença, mas eu estava arriscando, né? Uma hora, de tanto pedir para entrar na presença dele, o Senhor me arrebatou na presença dele. O Senhor tomou a minha boca e falou com ela que estava lá no quarto de joelho, que eu nem sabia que ela estava de joelho. O Senhor disse: por essa porta tu saíste, por esta porta tu vai entrar. Tremendo. Então, quando você passa por tudo isso aqui, você entra na presença dele. É o lugar mais lindo. Estar na presença dele, porque eu não ouvi voz, mas ele tomou a minha voz para falar com alguém. E naquele dia, aquele moço voltou pedindo perdão para ela. Entende? Então é tremendo. Aqui é o lugar santo dos santos. Aqui você passa por todo esse processo aqui, mas quando você chega aqui, você não quer mais sair. Aqui é o lugar mais lindo que tem. Aqui em Curitiba eu já tive essa experiência. Eu fiz um chá da madrugada com ele, passando por todo esse processo. E eu não levanto quando o Senhor não falar comigo. E eu ali de joelho, eu não levanto enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não levanto enquanto o Senhor não falar comigo. Ele disse assim: eu já cheguei, só que eu não vou aparecer para você. Aí eu levantei, já estava tudo no esquema, né? Porque o diabo você pega ele de surpresa. Botei a cadeira, botei a almofada, forrei e contei toda a minha dor para ele. Daí, agradeci a ele, nós tomamos chá, só eu que comi, né? Porque ele não comeu. Ele só vai comer comigo na eternidade. Aí, eu agradeci, fui dormir. E quando ele disse que ele chegou, eu disse assim: o senhor chegou, né? Então espera um instantinho. Querubins sobre esta casa, porque o Rei da Glória está aqui. Aleluia. Anjos andando para um lado e para o outro, adorando ele. Entendeu? Isso é fé. Aí, Jesus, eu terminei de falar com Jesus uma situação. Eu deitei, ouvi a minha porta abrir e fechar, e eu morri de medo. Eu disse assim: ai meu Deus, tem ladrão nessa casa. Aí eu falei assim: mas quando tu é burra, Márcia? Acabei de falar com Jesus, e você, medo. Daqui a pouco eu escutei assim um estralo, pá! Outro susto.
Aí eu levantei 10 horas da manhã naquele dia, eu falei assim, eu não te entendo, Jesus. Eu falo contigo, a porta abre e fecha. Está ali, eu não entendo. E Jesus disse bem claro para mim, eu entrei pela porta e saí pela porta. E o barulho que tu escutou foram os querubins subindo. É tremendo! Aí a pastora bateu lá na minha porta. Quem que estava na tua casa aí? Era uma falação? Ela falou assim, era Jesus. Entende? Eles ouviram a adoração de Jesus na minha casa. Sabe, isso é andar pela fé. Amém? Então, Santo do Santo, o mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo está dentro de você. A fé de Jesus está dentro de você. Amém? O mesmo Espírito que veio no ventre de Maria é o mesmo Espírito que pode me dar o que está no céu. O Espírito que veio do céu pode trazer do céu que está pronto. Tudo está pronto. É o mesmo Espírito. É o teu intercessor. Sabe, aquele que geme. No lugar santo, é você e ele. Não tem mais ninguém. Ele fala, ele é um com você. No lugar santo, é o encontro do ser imortal com o mortal. Olha que coisa mais linda! A gente já tinha que virar pó diante dele, né? Mas a gente não vira, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Né? A graça dele está dentro de nós, o poder dele está dentro de nós, mas é o encontro do imortal com o mortal, o terreno, né? Então ele entra, ele limpa você e ele habita em você. Porque quando ele vem ao meu encontro, ele encontrou o quê? Sujeira, trevas. Por que o Espírito Santo habita aqui? Porque ele limpou a nossa casa espiritual. O lugar santo, você fica de frente a frente com a eternidade e a santidade. Quando você está diante do Senhor, você está diante da eternidade e da santidade dele. Coisa tremenda, sabe? O lugar santo, você fica diante da onipotência, que é o poder. Você fica diante da onipresença, porque ele é presente. Você fica diante da onisciência, porque ele conhece você, o seu pensar, o seu levantar. Deus é demais. O diabo perdeu para ele. Graças a Deus que o diabo perdeu. Graças a Deus. No lugar santo você está diante do fogo consumidor. E o fogo está onde? Dentro de você. Amém. O Espírito Santo, ele é fogo. Amém? E quero só agradecer. Peraí. Calma. Não vai tão rápido. Eu não sei se você não estava prestando atenção, não sei se você não pulou a pia. Não. Falou da pia? A pia que a palavra... Então tá. Você falou... Você pode falar de volta da pia? Pode. Pode. A tia está aqui para falar da pia. A pia. Vamos lá. Estamos refrescando, né? Está refrescando, legal. Fica bem assim, pastor Cláudio. Pastor Cláudio, ela melhorou. Não está pegando em mim. Tá vindo, tá de lado. Pode. Aqui está a pia. A pia é o quê? Você sai do sacrifício, passou pelo pátio. Opa! Essa! Decidiu a caminhar. Então a pia é o quê? A palavra. Né? O sacerdote saía daqui, passava no pátio e lavava as mãos. Nós estamos aqui no altar de bronze. Vamos refletir, decidir e passa na pia. A pia, na parte você toma a decisão de continuar. Não, mas na pia a gente se lava daí? A pia você se lava. Como que você se lava? Com a palavra. Isso. Então, a pia é um momento onde nós pedimos a sondagem do Espírito Santo. Não.
Não é melhor? Não, fica aí. Não, você vai explicar para nós. Ah, papai. Vamos lá. Olha lá. Assim, eu vou usar simbolicamente. Você precisa chegar, você vai chegar no Santo dos Santos. Vamos dizer que é a sala do executivo de um grande edifício, e ele está lá no 35º andar. Então, quando nós percorremos esse caminho, você vai entrar no prédio, você tem que passar pelo segurança, você tem que passar pela portaria, você tem que se identificar, né? Tirar foto. Aí você passou pela primeira portaria, e você tem que pegar um elevador com a sua credencial. Aí você sobe lá até o 33º andar. Aí quando você sai, você tem uma segunda portaria. Aí você tem que se identificar com o secretário. Aí você tem que aguardar um momento. Aí você passa pelo hall de entrada. Aí você vai para o segundo hall de entrada. Aí de repente ali é a parte da sala do executivo ali, vamos dizer que é o Santo Santo. Quando você fala da pia, nós entendemos que é onde nós vamos nos humilhar e pedir que o Espírito Santo sonde nossos corações, porque nós não podemos e não conseguiremos encontrar a presença dele no Santos dos Santos se nós não passarmos e não lavarmos nossas vestes. Mas existem muitas situações e o que acontece quando o irmão ele pula por cima da pia e quer seguir direto e chegar até o Santo Santo? Ele fica no pátio. Entendendo? Porque se ele pular, o que ele fizer aqui não tem resultado. Entende? Eu até não estou gravando. Então não tem resultado. Então ele tem que passar na pia a palavra do arrependimento e perdão. Entende? Mas quando ele chega aqui, arrependimento e perdão, ele continua. Então, mas um lugar que ele não pode sair, ele nunca pode sair do lugar do sacrifício, que é o altar de bronze, né? Ele não pode sair da palavra, porque a palavra está aqui, mas a palavra está aqui, a palavra está aqui, e a palavra está aqui, no candelabro. Entendeu? Não pode. Então, você viver uma vida para gerar esse avivamento, você tem que estar aqui. Mas automaticamente a gente faz isso. Automático. Até chegar aqui. E aqui você recebe revelação. Discipular não tem resultado. Não tem resultado. Mas nós lidamos com uma situação que sempre existem as duas situações. Muitas vezes a gente, ou alguns irmãos, eles se lavam para poder, se chegar a outros, pula a portaria onde é que tem identificação, você tem que passar teu RG e tirar foto para conseguir ter acesso. E muitas vezes as pessoas, elas acham que elas estão numa comunhão íntima e profunda com o Senhor, mas elas não estão sendo ouvidas, ou que elas não estão percebendo a Deus. E muitas vezes quando nós não estamos ouvindo a Deus, nós não estamos percebendo a Deus, não estamos encontrando respostas de oração, e não estamos tendo esse resultado que o irmão falou, comer o pão do céu, ter um encontro com o pão do céu, chegar no Santo Santo, que é a presença de Deus, onde eu vou ouvir a Deus, Deus vai me ouvir. Então houve uma falha durante o processo. Por quê? Claro, porque é uma falta de, eu vejo assim, falta de propósito. Porque para você, né, eu tenho chamado, tá? Eu sei onde é que eu quero chegar. Você sabe onde é que você quer chegar. Então ninguém vem para um lugar desse aqui sem ter um propósito. Então um cara que quer ver o avivamento, o paralítico andar, o cego ver e outras coisas extraordinárias, primeiro ele precisa conhecer a palavra, ele precisa ter uma intimidade com Deus, entende? Ele precisa ser um cara que lê, né? Porque se você lê a vida de um missionário, você sabe mais ou menos o que ele passou, o que ele vai passar, né? Os antigos lá atrás, os presentes daqui. Então, ele tem uma vida de propósito. Agora, se a pessoa ela não tiver uma vida de propósito, e ela não, assim, ela quer responder o chamado dela, mas talvez ela não está no lugar que ela não que não ensina,
está num lugar que ela mesmo não busca, meu povo perece por falta de conhecimento, pode ser um monte de coisa. Mas... Tá certo, Márcia, que a pia só funciona depois que a pessoa teve o propósito de renúncia. Sim. Senão ela fica diante da pia para buscar bênção, para buscar aquilo, mas ela não passou para as pedras e decidiu se entregar, então não funciona. Então quem quer viver uma igreja aí que ela só chega até aqui, né? A gente não vai citar nomes, né, Carlinhos? Uma igreja que chega até aqui para benefício próprio, ela vai parar aqui. Ela não vai chegar aqui. Entendendo? Não vai chegar, não. Agora, eu sei onde é que eu quero chegar e você precisa saber onde é que você quer chegar. E nós só vamos chegar com entendimento da palavra de Deus. Senão a gente chega a lugar nenhum também. Né? E outra, a gente precisa conhecer, assim, qual é o propósito da tua vida, né? A Bíblia diz que Deus, ele escreveu a tua história, ele tem um propósito. Então, não é o pastor que vai dizer assim, irmã Helena, você vai para as nações, né, almas, paralítico vai andar, vai flutuar. Não, é ela que tem que saber. Quando eu fui para Cristo, eu tenho um sonho. Você tem um sonho. Deus, ele coloca um sonho aqui dentro de você. Qual é meu sonho diante de Deus? É o avivamento. É ver o cego ver, o paralítico andar, o canceroso. Ainda que eu já vi muita coisa, mas é pouco. Eu quero trazer o reino de Deus aqui na terra. E para você trazer esse reino de Deus, você precisa morrer aqui. Morreu aqui, você chega aqui, ó. Você não vive mais para você. A sua vida, você abre mão dela. Eu fiquei 18 anos sem Natal, sem Ano Novo no campo missionário. Agora que eu passo com a minha família, 16 anos que eu estou assim, com harmonia com a família. Entende? Você vai ter que abrir mão da tua vida. Né? Eu não fui em casamento. Quantas pessoas que deixam de ir para a igreja por causa de um casamento, por causa de uma festa? Abrir mão de tudo isso aqui, ó, para andar na presença de Deus. Isso aqui tudo vai contar. Entendeu? Então esse é o tabernáculo que está dentro de você. Sim. Entendeu, Cláudio? Daqueles 4 pontos, então, o arrependimento e a fé para os membros do corpo, que é o lugar, o altar, o exterior, o arrependimento e a fé. Aonde está o tabernáculo, o lugar santo, que fica o serviço cristão, são as boas obras, são a misericórdia. E a adoração aqui, fica lá na ponta. Então fica corpo, alma e espírito. Sim, tá aqui, ó. Aqui no lugar santo, aqui é você se tratando. No bronze, no pátio, você. Aqui você já está vivendo pro outro. Você está vivendo pro reino. Aqui você morreu. Aqui é o melhor lugar, é morrer. Entendeu? Tem mais alguma pergunta, irmão? Não, eu tô tranquilo. Mas alguém tem alguma pergunta, irmão? Olha lá as perguntas de vocês, hein? Por favor. Olha, eu só queria fazer um comentário, né? Sim. É que a gente tem o costume de ser muito acomodado e não quer trabalho, na verdade. É esse o ponto do ser humano. Porque só quer tudo pronto. Verdade. Quer que Deus entregue tudo na mão pronta. As dificuldades que tem. Mas eu deixo nas mãos de Deus, está tudo certo. Não é assim. Não vai chegar a lugar nenhum. Jesus não prometeu que seria fácil. Tanto é que ele falou, né, que a porta é estreita e poucos vão chegar lá, né? Mas aquele que chegar vai receber o seu galardão. Porque o resto, as pessoas que faz aqui para a terra, então já receberam, né? E falando de templo, o templo não foi tão fácil também para construir mesmo para o ser humano. Agora pensar, se a Deus vai ajudar, vai estar tudo certo. Não, foi 173 mil homens para poder construir esse templo. Esse templo dava 60 côvados por 20 de largura. Um côvado, nessa época que eles contavam, a gente não tem exatamente a metragem, né, a medida. Mas um côvado era o antebraço, mais ou menos 40 centímetros. Então, se nós contar aqui um côvado, esse templo, 6 vezes 4, 24, ele dava de 24 metros por 10 de largura, só o templo, né?
Aí eu tenho o santo, dos santos também, então tem todas as medidas aqui, eu fiz todas as contas esse tempo aí, então tá no outro caderno lá também. E o portal, então é muita coisa, né? Então, só para fazer esse templo aí, imagina o tamanho do espaço que deu. Se fizer as contas de todas as medidas aqui, é muito grande, né? É muito trabalho. Então, tudo que é coisa que tem que fazer, tem que ser, não pode ter preguiça, né? Como Jesus falou, né? Levanta e anda, vai, né? Não deixar esperar tudo pronto, porque a gente é bilateral, a gente tem que fazer a parte da gente também. E como que é fazer? É perseverar, é não ter preguiça, é acreditar, né? Agora, a primeira dificuldade que vem, a gente desiste. Que fé é essa que a gente tem, né? Não, a fé tem que ser o ponto da salvação, né? Porque o batismo é apenas um banho, se a pessoa não... Ali é o começo, né? Agora a gente pensar, eu fui batizado e agora está tudo certo. Não. Porque mesmo Jesus, ele não veio para ser servido, e sim para servir, né? Agora a gente vai preguiça de servir as pessoas, de estar pronto para ajudar, de estar pronto para esclarecer alguma palavra. E aquilo que a gente não sabe, não é de se irritar, é ter a humildade de falar, olha, eu não sei, mas vamos estudar junto. Ou então vamos perguntar para quem sabe, né? Então sempre pode aprender mais. Verdade. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem? Pelo amor de Deus, tem. Eu tenho uma constatação. Eu sei pra mim. Eu tô passando que eu sei. Quando eu vejo toda a questão do templo, do tabernáculo, como se eu penso às vezes como se fosse um jogo, sabe? Um joguinho. Tem fases. Você só pode avançar para a próxima fase se você cumprir essa. Não que fosse uma coisa de lei, não isso, mas eu acho que é uma coisa com amor, com generosidade. E realmente sincero, porque se não for com amor e com sinceridade, Deus não vai receber. Está certo, você tiver condições. Porque veja, sem se limpar, você não pode servir. Sem servir, você não contempla a glória. Essas coisas nós estamos nos enganando a nós mesmos. Sim. Né? Então, como muitas vezes eu já ouvi falar, vai aproveitar o mundo, irmão. Vai curtir, vai viver, vai ser mundano, vai enfiar o pé na jaca, sei lá, na melancia, fazer o que quiser, porque... Isso que a Rosa falou, eu queria que a Márcia falasse agora. Ô Márcia, essas pessoas que ficam na igreja de amor, nem aproveitam o mundo e ainda vai pro inferno, porque Deus vai vomitar. Fica tribal, cocheiro tribal e Jeová, tá na igreja, mas tá no mundanismo, ouve você pregando, vai na segunda-feira e faz o contrário e posta o contrário. Sei. Tá lá pra encher o saco. Tá lá pra perturbar. Tá lá pra fazer divisão. Né? Tá lá pra levar mais gente pros quintos dos infernos. Tá lá pra dar mau testemunho. Não é isso que eles fazem, pastor? É isso. Ainda arrasta a gente. É isso que eles fazem. Agora, para convertido, né? Aí eles não vão fazer. Se você for uma pessoa espiritual, cheia do Espírito, um cara desse não chega perto de você. Ele não vai chegar, não? Ele não é doido? Não. Ele não é doido. Até para você receber profecia, o cara que é um profeta da carne, ele sabe quem que ele vai... Ele sabe, ele conhece quem que ele vai poder enganar, o que que ele vai poder falar. Mas manda vir para mim. Mas a nível de igreja, de irmãos, ovelhas, como o pastor Carlinhos falou, por exemplo, dentro da igreja você tem a Laodiceia e tem a Filadélfia, né, pastor? Então, vamos dizer que a Laodiceia é um povo morno mundano que está desconcertado. Mas o Senhor tem um propósito de salvação para todos eles. Então, o que acontece? A mensagem ela é pregada para todos. Tem aqueles que ouvem a mensagem, recebem e concorda, pratica e segue em frente. E tem aqueles ainda que estão ali, em cima do muro, na mornidão. Vou, não vou, acho que ainda não é o tempo, não é a certeza. Mas nós devemos entender o seguinte. Nós devemos entender o seguinte. A salvação, ela é individual. E Deus tem o desejo e o propósito de salvar todos. Só que Deus não pega ninguém à força, ninguém a laço.
E qual que é o propósito? Nós precisamos compreender que se nós estivermos nessa condição, que quando o Paulo, Pedro, João, eles escrevem as cartas, eles escrevem para quem? Para nós. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos pontos altos, pontos baixos, acertos e erros. Mas por que nós encontramos isso? Porque tudo isso serve de exemplo para nós. E não existem pessoas perfeitas, 100% perfeitas, que não erram em algum ponto. Muitas vezes nos falta entendimento. Muitas vezes estamos ignorantes na palavra. Muitas vezes nós estamos enfraquecidos espiritualmente. Muitas vezes nós estamos buscando Cristo, mas por um caminho errado. Que esse atalho ou esse caminho nunca irá nos levar a Cristo. Por isso que a palavra tem que ser sempre pregada. Nós temos que sempre estar combatendo o mundanismo, a carnalidade, a frouxidão e a falta de decisão dos irmãos para sempre estar redirecionando o povo para o caminho correto. Só que quando nós ouvirmos uma palavra que nos repreende, quando nós ouvirmos uma palavra que nos exorta, quando nós ouvirmos uma palavra que ela está mostrando um caminho que nós não estamos seguindo ele, o que nos compete? Nos compete a chegar num nível de humildade e chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu ouvi essa palavra, eu peço que o Senhor revele o meu coração. Porque no meu pensamento, no meu entendimento, ou na minha simplicidade, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou certo, eu acho que eu estou na crista da onda, eu acho que eu sou o top das galáxias, eu acho que para mim está tudo bem, eu não consigo enxergar em mim algo de errado. Mas eu não vou confiar na minha ótica, eu não vou confiar no meu coração, eu vou confiar no Teu Espírito Santo para sondar o meu coração e me mostrar. O que falta muito na igreja, não falo na igreja Graça para Graça, mas no modo geral hoje do povo cristão, é que o povo está muito assim, está muito na zona de conforto, está muito assim, naquela assim, naquela condição assim. Ele já tem um conceito formatado dele, Deus é só amor, é tudo bênção, é tudo glória, é uma autoconfiança, que essa autoconfiança, nós expulsamos o Espírito Santo, e quando nós temos uma autoconfiança, uma certeza na nossa mente, ou no que a gente acha que a gente pensa, nós não damos espaço para o Espírito Santo vir falar assim: filha, se conserta nesse ponto, estou te mostrando uma área no teu coração, você precisa recuar dessa decisão, eu quero abrir os seus olhos, eu quero que você tenha um encontro comigo, eu quero te transformar de dentro para fora. Mas como que nós iremos encontrar essa oportunidade? Somente quando nós nos achegamos diante de Deus, nos humilhamos e falamos: Senhor, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não entendo nada, eu não sou o Espírito Santo para me sondar, mas hoje eu me humilho na sua presença e peço que o Senhor revele o meu homem interior, eu peço que o Senhor me mostre se eu estou andando verdadeiramente na sua presença, se eu estou te buscando, se eu estou te amando de todo o coração. Eu peço que o Senhor me mostre se eu estou desconcertado. Porque eu já cheguei a um ponto na minha vida de achar que eu estava na crise de onde eu estava bem, e depois o Senhor me revelar que eu estava morno. Eu falei assim: nossa, eu morno? Capaz. Não, tá brincando. Eu morno? Então, conforme nós estudamos mais a palavra, como a irmã Márcia falou, nós vamos adquirindo mais revelação, entendimento e conhecimento. A lente dos nossos olhos vai se abrindo. Então, eu estou lá, às vezes, na mornidão, igual o pastor Carlinhos falou, é aquele povo que quer, não quer, ouve uma coisa, faz outra e está meio desconcertado. Nós precisamos entender que nessa condição, se o nosso coração parar de bater, não é o reino do céu que nós iremos encontrar. Não é a glória de Deus que nós iremos encontrar. Mas muitos se fiam naquele: não, eu estou na igreja, está tudo bem, o pastor Carlinhos está orando por mim, a Márcia também está intercedendo. Então pode ser que lá naquele último tempo, naquele último momento, Deus tenha misericórdia. Olha, eu estou vivendo abaixo de achismos, mas não aquilo que a palavra me dá de base e me dá de garantia. Então, nós não podemos dar liberdade para o livre pensamento, porque o livre pensamento ele vai nos levar onde a nossa carne quer, onde é confortável para a gente. Mas ela não irá nos guiar na palavra, porque quem nos guia na palavra é o Espírito Santo de Deus. É verdade. Então, nessa condição, o que acontece? Se nós nos julgar, ou se nós nos analisarmos a nós mesmos, nós estaremos sendo analisados pela nossa carne. E a nossa carne não é um instrumento que nós usamos para nos analisar. E sim, nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus venha sondar os nossos corações e pedir que o Senhor nos revele, pedir que o Senhor nos mostre. Voltando ao ponto, eu falei assim: Deus, não acredito que eu estou morto, então eu sou uma pessoa desconcertada.
Como eu permiti que o meu coração, o meu entendimento me enganasse ao ponto de eu achar que estava bem. E por que que o diabo ele deixa a pessoa nessa posição tão confortável? Porque ele sabe que ali ela vai perder a glória de Deus. Sabe por quê? Porque ela nunca vai ser naquela posição. E o morno, eu digo uma coisa, aquela pessoa que está morna, que está brincando, ela está assim, ó, ela está ali no meio. Ó, passa ano, passa dia, passa hora. Ela fala assim, mas tá tão tranquilo aqui. Tem sol, tem chuva, tem sombra, tem água fresca. Tá uma atmosfera agradável. Demais. Por quê? Porque enquanto ela estiver naquela atmosfera ali, naquela condição, ela vai permanecer ali. E ela olha as circunstâncias, ela fala assim, não tenho luta, não tenho batalha, não vejo problema. Deus me ama mesmo, ele está agradecido na mornidão e sendo enganado, cegado pelo diabo. Por isso que nós não podemos nos permitir viver pelas circunstâncias, por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa. Mas precisamos desafiar-nos a chegar diante de Deus e falar assim, Deus, tenho te honrado, tenho sido um verdadeiro adorador, verdadeiramente eu te amo, meu coração está quebrantado, meu coração verdadeiramente está arrependido, eu tenho andado na tua presença, Pai, eu sou realmente isso aqui mesmo que eu estou vendo, que eu estou entendendo. Eu peço para que o Senhor me mostre, que o Senhor abra os meus olhos. Eu peço, Pai, que o Senhor se revele a mim, que a sua palavra me capacite a enxergar, a compreender. E se eu estiver andando fora verdadeiramente da sua palavra, eu peço que o Senhor me leve ao arrependimento. Eu peço que o Senhor me transforme. Uma coisa que o salmista Davi, ele sempre fez, vamos dar um exemplo, depois de tudo que ele fazia, que ele se humilhava, que ele se entregava, que ele clamava o Senhor. Uma vez o pastor Carlinhos, ele passou uma série, ele falou assim, meu irmão, no dia que você achar que você está certo, que você está amparado pela palavra, que você tem certeza, convicção no Espírito, que você vê ao teu redor, você vê a presença de Deus, mesmo assim, quando você tiver a plena certeza que a tua fé está lá no terceiro céu, abra ainda aquele 0,1% para assim, Deus, mas se ainda, apesar de tudo isso, existir algo que eu não estou vendo, eu peço que o Senhor me mostre. Não podemos confiar em nós mesmos, mas devemos confiar no Espírito Santo que venha nos sondar. E por que muitas vezes nós ficamos morno dentro da igreja? Realmente é por falta de entendimento, é por falta de revelação, é por ignorância da palavra, é porque nos falta colocar o pé na beira do caminho e chegar diante de Deus e falar assim, Deus, me mostra, se revela a mim. E se o Senhor falar, se nós nos achegarmos a Deus e pedirmos que o Senhor se revele a nós, pedirmos que o Espírito Santo venha sondar os nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, com certeza o Senhor fará tudo isso por nós. Ah, pastor, ele faz, mas ele faz para quem? Para quem pede, para quem busca. Muitos estão aguardando uma revelação, muitos estão aguardando uma profecia, muitos estão aguardando, não, acho que daqui uns 2 anos a minha bênção está chegando, a glória de Deus vai vir. Meu irmão, ela já veio, ela já foi concedida, aquilo que o pastor Carlinhos estava falando, tudo já foi nos concedido, tudo já está ao nosso alcance, precisamos ter a comunhão com Deus e o Espírito Santo para que isso seja limpa a lente dos nossos olhos, para que nós possamos alcançar e nos apropriar daquilo que é nosso. Daquilo que é nosso. Pode falar. Então, pastor, a pergunta é, aquele que está dentro da igreja e ouve, está ouvindo a palavra, está correto, mas ele está ali dentro, daí ele sai e esqueceu, não quer saber. Aí é isso que queremos saber, como faz com uma pessoa dessa, porque daí ela não que nem você disse aí agora, ela não vai diante de Deus buscar se arrepender, pedir a Deus para mostrar, mas ela ouviu a palavra. Então, ela ouviu a palavra e não absorveu. Então. Então, veja bem, ouviu e jogou fora. A missionária disse que nós não andamos sozinhos, nós devemos interceder um pelos outros. Uma pessoa numa condição dessa daí é uma pessoa que ela está num processo de salvação. Num processo. Pode ser que eu ainda prefiro acreditar que até no último momento, ainda nem que seja como salva como pelo fogo, naquele triz, naquele último segundo, que ela tenha um encontro com Cristo.
certo? Mas pode ser que ela não tenha porque ela negou, pisou o sangue de Cristo, botou as costas para o Senhor, eu não quis. Sim, porque senão todos seriam salvos. Agora, a palavra do Senhor diz que existem 4 tipos de solo. Tem aqueles que lá no último momento eles vão errar tanto, eles vão seguir o caminho do erro tanto, que o Senhor não vai conseguir alcançar eles. Mas, vamos dar um exemplo aqui da Igreja Graça pela Graça. Se nós temos um irmão no nosso meio, que nós estamos vendo que esse irmão está desconcertado, que esse irmão tem um testemunho lá dentro, ele se mostra ser uma pessoa lá dentro, mas lá fora ele é uma outra pessoa. Qual que é o recurso que nós temos? Orar, interceder, quando ele der a oportunidade, porque ele for lá na frente para receber oração, é orar para expulsar o espírito maligno do mundo que está na vida dele, e orar por essa pessoa e deixar que o Espírito Santo trabalhe. Agora, o tempo que isso vai levar, não sei. A gente sabe que a salvação é individual, mas nós, como corpo de Cristo e igreja, e a gente vê que tem um membro lá que está, né, falhando, fracassando, nos compete o quê? Continuar orando, intercedendo, com amor pela alma, para que no momento, claro que nós somos imediatistas sempre, a gente quer que ele transforme amanhã, que vire santo no dia seguinte, mas se ele ficar lá mais 10 anos, levar 20 anos para converter, esperamos que se converta. Mas nós sabemos que num grande número de multidão, sempre vai ter uma pessoa que, às vezes ela não está sendo sincera, às vezes vai passar o tempo, o Senhor vem, arrebata sua igreja, a pessoa ficou tão desconcertada dentro da igreja, infelizmente acontece. Não tem como a gente chegar e falar assim, não, porque eu estou dentro da igreja e tenho uma garantia 100% que eu estou salvo. Igreja eu falo inserido no corpo de Cristo, mas se eu viver 10 anos numa garagem eu não viro um carro, né? Então, no meio do trigo tem o joio, entendeu? Mas nós não somos nós que dizemos se a pessoa é joio ou não. Às vezes a pessoa lá era um trigo meio seco, falhado, e lá no final ainda foi salvo. Então nos compete o quê? É pedir, Deus, me dá misericórdia. Me ajuda a orar para essa pessoa, me ajuda a ter amor para essa pessoa, porque gera uma revolta dentro de nós, quando a gente vê a pessoa que é lúcida, tem capacidade de entendimento, ela ouve a palavra, ela depois vai lá e pisa na palavra. A gente fica preocupado. Gente, até quando que Deus vai usar de misericórdia, vai ser longânimo, para que essa pessoa seja salva? Quantas pessoas eu já vi que estava dentro da igreja e se perdeu lá dentro, morreu, não foi salvo, brincou com Deus, teve um encontro com as trevas? Teve. E mesmo muitas vezes você tendo uma intimidade com uma determinada pessoa que está inserida no corpo, você até aconselha. A pessoa fica olhando, você pensa, vai ter jeito. Daqui a pouco volta a estaca zero. O que eu penso, irmã, assim, em relação a complementando ali o que o pastor falou, tanto o trigo quanto o joio, eles vão receber o sol, eles vão receber o adubo, eles vão receber a mesma coisa. A palavra, ela é transmitida, né, com o mesmo amor, com o mesmo, esperando que haja arrependimento no coração daquela pessoa, haja uma transformação genuína, e que ela comece a produzir, dar frutos, né, deixar, digamos assim, de ser joio ou não ser o joio, ser o trigo, né? Mas tem algumas coisas que a gente chama assim que seria a proteção da igreja, seria a segurança da igreja. Uma pessoa como essa, ela não pode subir no altar, ela não pode proferir uma mensagem. Por quê? Porque vai ser um fogo estranho, vai ser algo que não vai ser bênção. Então, ela pode sim ser repreendida em amor, como a palavra diz, por um líder, 2 líderes, 3 líderes, chegar a ser repreendido para que haja arrependimento. Havendo arrependimento, a conversão genuína, essa pessoa, então, ela pode servir em alguns pontos estratégicos onde ela vai lidar com pessoas. Se ela vai lidar com pessoas, é muito importante que ela tenha uma vida com Deus. Ela precisa, sim, ter uma vida enraizada na palavra. Por quê? Para a proteção da palavra, para que a palavra do Senhor siga. E hoje em dia, né, isso que essa mensagem, né, que a irmã falou aí, a Márcia falou, foi algo profundo mesmo, Deus. Foi algo tremendo para nós, que nós temos buscado como igreja. Algo sério, algo enraizado. Por quê? Porque tem muitos líderes, muitas pessoas. Hoje a gente analisa assim o Brasil, vamos pegar o Brasil, o nosso país. Se a gente for pegar uma média de cristãos, né? Cristãos evangélicos, que se denominam evangélicos, têm crescido cada vez mais, e católicos diminuindo mais.
Só que, se você somar católicos e evangélicos, dá quase 100% da população. E por que nós temos tantos problemas? Tanta imoralidade, tanta conduta errada, tanta corrupção. É algo para se pensar. E dentro da igreja evangélica tem muitos líderes corruptos, muitas pessoas saqueadoras, muitas pessoas lobos ali. Por quê? Porque não estão se alimentando, comendo, e não estão vivendo a base da palavra. Então, mas eu o que creio faz, que o que né? Deus tem colocado aqui é algo tremendo. É algo tremendo. É algo que é nadar contra, é remar contra todas essas doutrinas, Balaão, essas doutrinas que têm se espalhado por aí. Mais ou menos isso. E não é só os líderes que a gente tem que são corruptos. A gente vê que a população vai atrás desse tipo de líder porque ela escuta aquilo que ela quer escutar. E isso tá Chão, né, no ouvido. Isso mesmo. Então é por isso que Se tornam todos corruptos. a pessoa vai para a igreja para buscar a consequência Pra saquear, e né? não a origem, que é o reino de Deus, porque o resto que vem é consequência. As pessoas vão buscar a consequência e não a presença de Deus. Então é tudo interesse. São pessoas que não estão buscando a Deus verdadeiramente, Não tem mas os compromisso. benefícios que Próprio. Deus pode conceder. Isso mesmo. Aleluia. Assaltantes. A fidelidade de Deus. Uns é para testemunho, os outros é para conversão. Simplesmente o livre-arbítrio. Cada um cuide de si, ore pelo outro. Ontem a Vanessa falou e vai sobre- ser mais. E sobre pode cada um ter ser certeza diferente para Deus que tratar com vai os o daí, amor né? se esfriar mais. O Nós vamos ter mais Márcio agora câmera. pergunta aqui, eu juntando com Ah, vocês você. estão. Ó, vocês estão de brincadeira. Isso aqui é pra mim, ó. Eu vou fazer Tem uma cadeira, irmão. Eu não sou mestre, não, gente. ela merece. Vai ter mais Em cima do que o Carlos falou aqui, Eu sou mestre, que não. não pode pegar o microfone se a pessoa está desconcertada e dá cargo. Isso é correto o que ele falou. No entanto, quem vê cara não vê coração. E o próprio Demas depois decepcionou Paulo. E uma coisa, Márcia, Judas roubava e Jesus não fez nada. Deu um tempo para ele, ver se ele se arrependia e deixou ele no ministério, orando pelos enfermos, pro santo. Então, quer dizer, se a coisa é escancarada, você fica sabendo que o irmão fez aquilo ou aquilo, você tem como até colocar de banco. Agora, não tem como você policiar a vida de cada um, Não. porque às vezes as pessoas que têm a melhor conduta são os piores. Vai lá. É. Ué, mas você já falou tudo. Você já falou. A resposta. Você já respondeu. Não, mas nesse ponto que o Carlinhos falou, que nós não podemos policiar, mas a igreja, ela combate isso de que forma? Orando. Porque essa pessoa, quando você tem uma intercessão, uma oração, ela não vai suportar. Né, Carlinhos? Ela não vai. Vai chegar um ponto que a pessoa vai olhar assim e falar assim, não, eu não consigo, não vou nem conseguir na igreja, eu não vou conseguir pegar, estamos falando a nível de, por exemplo, de obreiros, né? Quando a gente fala obreiros, então todos aqueles que trabalham na obra. Vai chegar um ponto que a pessoa, ela não vai, ou vai torcer o nervo da perna, vai ficar tão acusada, condenada, que ela vai falar assim, não, eu não consigo mais. Essa igreja não serve para mim. Vou Eu não posso. Mas, deixando claro, Eu acho que defende a igreja. né, pastor? Igual o Carlos falou. Aqui tem oração. Tem pessoas de Deus orando e intercedendo. E Deus está trabalhando, está O agindo. Carlos falou é importante. É muito importante. Porque veja, Carlos, uma coisa maravilhosa dentro disso que você falou. Quando a gente abriu o Gerados para a Graça há 11 anos, Deus falou para mim assim, eu vou Não tirar gosto. quem eu quiser. Ficar em pé. Você nunca vai precisar colocar ninguém na salinha de oração, você não vai precisar disciplinar, você nunca vai precisar tirar ninguém. Eu vou tirar todos. Eu vou tirar. E o Salmo 101 diz que aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Então o pastor Ricardo e a missionária Márcia estão comigo todos esses anos, sabe? Que todos que se levantaram, eu, a Márcia e o Ricardo, não fizemos nada. Eles mesmos se cortaram, todos.
E você lembra que E Deus... só fazendo um adendo. E claro, isso que o pastor Carlinhos falou, veja só, como o pastor Carlinhos falou, exteriormente, uma bela aparência, mas a corrupção que estava lá no íntimo, só Deus sabia o que tinha. Igual o pastor falou, não, uma pessoa está numa condição escancarada, é uma outra situação. Vem cá, irmão, Tá sabendo que o cara é um caloteiro, que ele está estuprando, está passando a mão no vizinho? Aí dá para explicar. Mas o pior, cara, que a Bíblia diz que o joio e o trigo vão crescer juntos, e só no juízo que vai saber. E quantas vezes, né, Carlinhos, que acontecia situações dentro da igreja, o Senhor mostrava para mim, chegava para você, o Senhor me mostrou assim, passava uns dias. O negócio acontecia. Então, o que falta em nós? Discernimento e revelação. Aleluia. Nós temos que buscar o discernimento. Deus revela. Eu lembro que eu estava no seminário, um pastor dizia assim, o líder ele nunca vai ser enganado. Mas onde é que o líder tem que estar? Ele tem que ter uma vida de altar. Porque Deus pode mostrar a minha vida para o pastor Carlinhos, pode mostrar a tua vida, ainda mais a gente que está no altar. Estão vendo? Deus pode tirar a gente. É sério, não é verdade, pastor? Tinha uma jovem que estava nas vigílias, manhã de jejum, conosco, na sétima, direto. E eu achava uma coisa estranha, mas que ajuda a Rosa. Aí eu orei, falei, Deus me mostra o coração. Deus me mostrou 3 demônios. Passou um mês, ela sumiu. E outra coisa, a palavra da Gerados pela Graça é o que? Arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos. Essa é uma mensagem que ninguém gosta, né? E, assim, graças a Deus que eu, o pastor Carlinhos, eu e o pastor Ricardo, a gente nunca mudou essa posição. Sempre vai ver a gente pregando sobre arrependimento, né? Então, assim, havia também muita reclamação. Ai, que palavra dura. Mas a palavra é dura para você chegar no céu. É verdade. Você está entendendo? Então, as pessoas, elas não gostam dessa palavra, né? Agora, você vai num lugar cheio aí, senta com uma pessoa, né? Que nem eu estava agora fora esses dias. Senta, a pessoa cheia de problema, cheia de mágoa, cheia de tristeza, mas está lá naquela igreja lá, palavra bonita, vai dar tudo certo, tudo é lindo, não tem arrependimento, não tem pecado, é tudo maravilhoso. Aí você chega lá, vai para casa assim, mas você chega na tua casa, você está com o teu problema lá. Entendendo? Então, por quê? Porque eles usam também a psicologia, eles usam... Eu uso o meu linguajar mesmo, que é bonito, é claro. É bem claro para entender, mas por quê? Porque Judas era ex-carioca, lembra? É verdade. Por quê? Por que eu prefiro trazer uma mensagem tão clara? Porque eu passei a minha adolescência não, até os 13, dos 7 aos 14 anos, a minha tia me chamava de mentirosa. Tu é mentirosa, entende? Então hoje quando eu falo, eu quero trazer, se eu escuto de Deus assim, é assim que eu passo. Vai doer? Né? Doeu, né, pastor? Quando disse assim, o Senhor me usou, disse o quê? Muitos sentam na mesa de Satanás e comem. Se levantaram. Tô nem aí. Tô nem aí. Tá entendendo? Eu não vou enfeitar para falar. Entende? Tem que falar a verdade. Agora, se gostou, gostou. Se não gostou, não tem para fazer nada. É ele que tem que me mudar. Entende? Porque às vezes eu dou tanta volta para falar que Jesus te ama, sendo que eu posso falar para você assim, minha irmã, Jesus te ama? Verdade. Deus te ama. Agora eu te dou uma volta, eu floreio tudo para dizer que Jesus te ama. Eu não. Então isso, assim, vai de cada pessoa, né? Então tem gente que mela demais. Eu não melo nada. Eu sou. Até a hora que Deus me tirar daqui e levar para ele. Então, posso fechar, meu irmão? Pode, irmão. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Não. Alguém quer passar pela bacia ali? E tudo isso aqui está dentro de você. Coisa mais linda que o tabernáculo está dentro de cada um de nós. É o processo, né, pastor?
A gente tem que agradecer a Deus, igreja, que nós estamos numa igreja que tem palavra. É verdade. Sabe? Você chega lá fora, a palavra é de psicologia. E o povo ama a palavra de psicologia, só que ela não muda a tua vida. Entendendo? Ela não muda. Mas essa palavra, ela muda a tua vida. Você vai sair daqui sabendo que você tem um processo aqui dentro de você, ó. Né? Isso que é bacana. E o propósito vai ser cumprido. Eu creio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Honra e glória, louvor, é tudo para ti, Pai. Nós somos somente o teu canal, Pai. Nós somos o porta-voz, porque quem fala aqui é teu Espírito. Eu te agradeço, Jesus. Te agradeço que nós vamos ver o resultado desse nosso encontro aqui, Pai. Porque ainda vem mais palavras, Senhor. Aviva a nossa vida, Pai. Ativa esse tabernáculo, Senhor, dentro de nós. Aquele que está parado no pátio, ainda na decisão para onde vai, Senhor. Tira ele da indecisão e coloca, Senhor, no centro da tua vontade, papai. Oh Deus, leva, Senhor, cada um de nós, Senhor, para o lugar santo, Pai. Nós queremos ser aqueles discípulos que o Senhor chamou. Vem para a minha presença, Senhor. Nós queremos estar no lugar santo. Mas também nós não queremos parar no lugar santo, Pai. Porque no lugar santo corre o risco da gente dormir e se distrair também. Nós queremos entrar no Santo dos Santos, frente a frente contigo, Senhor. Que o Senhor possa achar graça em cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa agir, Senhor, com a gente de misericórdia e dar essa oportunidade de chegarmos no Santo dos Santos e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha o sol, pastor. Agora saiu mesmo. Irmã, dá orientação para nós, hein, irmã? Dá orientação para nós, como é que faz para Comer? Aí, os irmãos tá vindo, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Estaremos dando sequência. A irmã Marli estará dando uma saudação para todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Nossa, depois de uma almoção desse, a gente fica até sem palavras. Agradecemos mais uma vez o carinho, né, da irmã Rosa, do irmão Nelson, né, da sua família que nos proporcionou esse dia maravilhoso aqui. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Está em Tito 2, a partir do 12. A palavra diz: educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz e exorta essas coisas, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Paulo fala a Tito, né, o filho dele na fé, né, para ele estar exortando o povo lá. Ali fala bastante sobre exortação, como as mulheres devem agir como os homens, os servos, né? E eu estava meditando nessa palavra. Só um pouquinho, comi demais. Come demais. E vai falar. E estava meditando nessa palavra, mas agora até com significado diferente depois do grande banquete que nós recebemos da irmã Márcia. A explicação assim
mudou totalmente o meu modo de pensar também, né? Como foi explicativo ali. E eu estava pensando, até compartilhando, que muitas vezes a gente para ali na pia. Às vezes a gente vai, a gente tem o desejo, mas quando chega naquele momento de nós lavarmos as nossas vestes, a gente sempre pensa assim, não, eu vou deixar, tem aquela pessoa para eu perdoar, mas eu vou manter a minha vida cristã dessa forma, até quando der. Eu acredito que é aí que seja realmente o nosso grande desafio, né? O comodismo mesmo. Nós não queremos ultrapassar, como a irmã Rosa falou, que era como um joguinho, você vai nessa parte, você vence essa parte, acaba passando para outra. E nós, com 28 anos de cristãos, eu acho que esse foi o grande desafio. Você vencer essas paixões mundanas, vencer essas situações. E a minha pergunta, né, tanto para os irmãos quanto para mim mesmo, é como nós somos para as pessoas de fora, né? Às vezes na igreja é fácil a gente manter um padrão cristão, mas como que nós temos portado? A irmã Márcia falou 2 vezes de uma situação que me incomoda muito. Por causa daqueles crentes eu saí da igreja, mas que nós venhamos a analisar, que nós não sejamos aqueles crentes. Existem, em todas as igrejas existem pessoas, né, como a gente tinha comentado, joio e trigo, mas que nós possamos viver realmente com uma vida dedicada ao Senhor, com uma vida de testemunho na presença do Senhor, né? É um desafio para nós, no trabalho, no mundo secular, a gente ter essa postura, né? Mas buscar realmente no Senhor que Ele possa nos ajudar nesse sentido, né? Porque nós somos a Bíblia, né? É uma frase clichê, mas nós somos a Bíblia que o mundo lá fora lê. E que nós possamos ser lidos, né? Com reverência, como pessoas que realmente temem ao Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas tenham vontade de servir a Deus, não vontade de sumir das igrejas. Essa é a minha palavra. Eu gostaria de orar nesse sentido. Vai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nós já aprendemos, Senhor, que nós temos que negar a nós mesmos, Senhor, para chegar no Santo dos Santos, Senhor. Nós estamos a caminho da santidade, Pai amado. E Tu sabes, Pai, que muitas vezes nós caímos no decorrer desse período, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos incomodar, Senhor, a ver uma vida santa, pura, a caminho, Senhor, da Tua palavra, Senhor, a caminho do Teu reino, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela exortação que nós recebemos hoje. E que cada dia mais e mais nós possamos entender, Senhor, o nosso papel, a nossa responsabilidade em sermos cristãos, em sermos exemplo para as pessoas que estão lá fora, Senhor. Que nós não sejamos pedra de tropeço na vida das pessoas, Senhor, mas que nós sejamos canais de bênção para que as pessoas possam olhar para nós e vermos a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aí agora vem as perguntas para a irmã Marlene. Eu não sou mestre. Nem sobe, nem sobe. Eu agradeço a oportunidade, irmãos.